lá? 4, vamos lá, dá tempo. De acordo com as Sagradas Escrituras, podemos observar uma sequência de eventos que pode ser enquadrados na escatologia bíblica. Veja só, aqui João 1, 10 ou 13, do que está falando? Que Jesus Cristo é a palavra, tá certo? Que veio até nós, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Você entendeu quando João pronunciou isso? Aquele que a palavra estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder, ou deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, na qual Paulo diz: não há mais grego, nem judeu, nem parto, nem cita, nem servo, nem livre, nem homem, nem mulher, mas todos são um em Cristo Jesus. Essa é a dispensação da igreja. A igreja pega todas as nacionalidades, todas as barreiras e elimina tudo isso, porque todos são salvos por meio de Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus, circuncisão, incircuncisão, escravo, livre, homem, mulher, todos são um em Cristo Jesus. Então nós temos essa situação, e essa situação abriu um novo período, abriu um novo momento histórico, que é o momento histórico da igreja, diferente do momento histórico de Israel. Por isso que nós não somos aliancistas, por isso que nós somos dispensacionalistas, porque Deus tem um tratado com Israel e tem um tratado com a igreja. Se um judeu quiser ser salvo hoje, ele tem que aceitar Jesus como Salvador. Não adianta ele ter kippah, nem ter talit, nem ter shofar, nem ter nada disso. Se ele quiser manter como decoração, mantenha. Se ele quiser continuar guardando o sábado, que guarde. Mas a salvação não é através de sábado. A salvação não é através de práticas. A salvação é através de uma pessoa. A salvação é através de Cristo Jesus. Então, essa é a dispensação da graça. É a dispensação da igreja. Quando essa dispensação encerrar, dar-se-á o período da grande tribulação e a reabertura da 70ª semana de Daniel. E o período em que Deus vai tratar agora com Israel, especificamente, tá certo? Então essa é a diferença. Aqui Paulo trazendo outro texto onde deixa muito claro. O que Paulo chama a igreja? Jambuzeiro bravo, enxertado aonde? Na árvore original. Quem era a árvore original? Israel. Os ramos foram o quê? Cortados. E nós fomos enxertados. Obviamente você vê nisso uma diferença entre a árvore original e o enxerto. Então nós fomos enxertados. Nós não fazíamos parte dessa história, mas nós fomos incluídos por causa de Cristo Jesus, porque somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Aquele que é a palavra que estava no mundo, aqui eu já li para frente, e agora vós sabeis o que o detém, tem afirmado também, Tessalonicenses 2, 6 a 9, o Espírito Santo de Deus que está com a igreja e que tem detido a ação do maligno. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Mateus 24, 43. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Também em Tessalonicenses, depois disso, que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Esses três textos, eles nos dão uma perspectiva que só cabe no arrebatamento. Por isso que nós não somos pós-tribulacionistas. O pós-tribulacionista, ele tem uma grande dúvida que ele não responde. O pós-tribulacionista diz: hoje você tem algumas pessoas muito importantes defendendo o pós-tribulacionismo, e tem muitas pessoas embarcando nessa ideia. Mas o pós-tribulacionismo, ele não responde onde será as bodas do Cordeiro, porque o pós-tribulacionista diz: a igreja passará pela grande tribulação, e a igreja depois da grande tribulação será arrebatada. Ele também crê no arrebatamento. Alguns não creem, mas a maioria crê no arrebatamento. Só que ele diz: a igreja será arrebatada, encontra com Jesus nos ares e volta para fundar o milênio. Por isso que aqueles que gostam de tirar uma onda com o pós-tribulacionismo chama de a teoria do bate-volta. É que nem você, quando ia na praia de sábado, ia de manhã cedinho e de noite já pegava o ônibus e voltava. Teoria do bate-volta. Então, com essa perspectiva, nós não temos o lugar onde a igreja vivenciará a chamada bodas do Cordeiro, e nem
Bema, o tribunal de Cristo. O que na perspectiva pré-tribulacionista é enquadrada dentro dos 7 anos em que você terá o desenvolvimento da 70ª semana. Enquanto na terra você terá falsa paz e grande tribulação, 3 anos e meio, 3 anos e meio, a igreja está no reino de Deus, dando glória, sendo coroada e participando das bodas do Cordeiro. E aí outra coisa que eles colocam, onde me diga, aonde que está escrito que as bodas do Cordeiro duram 7 anos? E aí esse tipo de pergunta é uma pegadinha. Por quê? Você não pode afirmar o que a Bíblia não diz. A Bíblia diz que é 7 anos? Não. Mas a Bíblia diz alguma coisa acerca de quanto tempo será? Também não diz. Então eu não posso dizer que é 7 anos, mas eu posso afirmar que a igreja vai participar. Então, se a igreja vai participar das bodas do Cordeiro e voltar com Cristo na manifestação de glória, na parousia, durante a terra ocorrerão 7 anos da grande tribulação. Então o que acontece? A Bíblia não disse claramente o tempo, mas que nós vamos passar esse período nas bodas do Cordeiro com Cristo em glória, e isso sim ela diz. E nós temos textos afirmando isso claramente. Aí inclusive o Zibord, ele até trabalhou nessa questão, ele colocou algumas coisas interessantes. Falou, olha, lembre-se daquele texto que Pedro diz que para Deus 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. Quando você trabalha sobre esse texto, você entende que aqueles que estão na terra, na matéria, estão limitados ao tempo e ao espaço. Nosso dia tem 24 horas, nossa semana tem 7 dias, nosso mês aí varia, 30, 31, 29, mas você tem o quê? Uma limitação de tempo e de espaço. Mas e se você sai dessa dimensão temporal e vai para uma dimensão eterna? Você tem ali uma percepção de tempo? Não, porque ali o tempo não tem validade para você. O tempo não tem referência para você. É como você sair do nosso sistema solar e você entrar em outro sistema, da estrela Órion e por aí vai. Ali você tem um outro movimento estelar. Ou se você sair até para outro planeta do nosso sistema mesmo, que tem uma outra forma de, uma outra translação pelo Sol, ou um outro giro pelo seu eixo, você tem ali uma outra percepção de tempo. Então, quando você olha para essa situação, você diz, na Terra 7 anos, no céu não temos essa percepção. Por quê? Estaremos diante de Cristo. Ninguém vai ficar olhando o relógio lá. Falou, passou 1 ano. Falou, não, meu irmão, aqui eu posso ficar pela eternidade. Agora, é claro, quando Jesus descer para salvar Israel, aí eu vou junto com o Senhor. Mas se passou 7 anos e passou 100 anos, para mim não vai fazer a menor diferença. Então essa é a questão. Veja só. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Isso aqui é o Bema, é o tribunal de Cristo. Depois do arrebatamento vem o chamado tribunal de Cristo. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia que beba de novo convosco no reino do meu Pai. É Jesus que diz que nós vamos tomar com Ele do fruto dessa vide. Cada ceia do Senhor que se realiza aqui na igreja é um ensaio para a grande ceia que será realizada nas mansões celestiais. Quando o pastor celebra aqui, parte o pão e distribui o vinho, naquele dia o próprio Cordeiro de Deus vai partir o pão, vai distribuir o vinho e vai tomar juntamente conosco naquela mansão celestial, pelo novo testamento que ele fundou no sangue dele, a nova aliança que nós temos com ele. Ele vai participar, comungar conosco dessa nova aliança nas mansões celestiais. A maravilha, nós glorificamos a Deus e temos a bendita esperança desse grande dia. Essas verdades bíblicas sobre a vinda do Messias e sua rejeição por Israel, fundação da igreja e promessa do arrebatamento, podem ser percebidas cada vez mais próximas ao cumprimento pelos sinais que têm se cumprido com relação a Israel e a igreja. O que eu estou falando aqui? Desse texto de Lucas. Esse texto aqui de Lucas. Veja só. Jesus disse, ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. A vossa redenção está próxima. Redenção, a palavra redenção, o termo redenção, é um termo técnico, utilizado, por exemplo, nas situações de guerra. Você tem um soldado que cai refém do outro exército. E aí você, quando quer resgatar esse soldado, você vai pagar a sua redenção. Então você vai pagar ou trocar prisioneiro, ou entregar a soma em dinheiro, para que ele possa ser devolvido ao seu povo. Então isso é fazer a redenção da pessoa.
Então, quando olhamos para o texto que Cristo diz, está próxima a vossa redenção, está dizendo, olha, está próximo o dia em que o preço foi pago por Cristo ao Pai, porque Cristo não pagou a Satanás. Cristo não devia nada a Satanás. Satanás, ele se aproveitava da situação em que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Aí ele acusava o homem, tenta o homem a cair em pecado. Quando o homem cai em pecado, ele o acusa diante de Deus. Por isso temos Satanás, ou Diabolos, aquele que lança em rosto, aquele que lança acusação. Então o papel do diabo é acusar diante de Deus. Mas o sacrifício de Cristo foi o preço pago diante de Deus pela nossa libertação. Então Cristo eliminou a barreira que o pecado faz entre homem e Deus. Quando nós fomos resgatados por Cristo, pelo seu sangue, Cristo disse, olha, quando você vê esses sinais, está próximo a vossa redenção. Está próximo o dia em que vocês vão sair desse mundo, em que vocês vão sair dessas cadeias e vocês vão ser restituídos às mansões celestiais. Vocês vão adentrar ao ambiente celestial. Veja só, ainda lhes propôs uma parábola dizendo, vede, a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vede, sabeis por vós mesmos, que o verão está próximo. Assim também, quando vides acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Você tem em outro lugar, Paulo dizendo que a videira foi cortada, e o jambuzeiro foi enxertado. Obviamente a videira é Israel. E a videira, que é Israel, passou por um período de inverno. Que período de inverno é esse? O período em que suas folhas foram arrancadas. O período em que seus galhos estavam secos. Que período é esse? A partir de 70 depois de Cristo, quando se cumpriu a profecia, Cristo, olhando para Jerusalém, chorou sobre ela. Disse, Jerusalém, Jerusalém, que matais todos os profetas que são mandados a vós. Bem quis eu vos ajuntar debaixo das asas, como a galinha faz os seus filhotes. Todavia não quisestes. Mas chegará o tempo que será afligida. Chegará o tempo que será perseguida. Terá seus filhos espalhados por toda a terra. Esse tempo chegou. No ano 70, Tito invade, destrói o templo, destrói a cidade e leva muitos cativos. Existe no Coliseu de Roma um afresco, um alto relevo, que mostra soldados carregando objetos de outros cultos, mas carregando também uma menorá, que é aquele candelabro de 7 braços, e carregando também os outros objetos do templo. Então, claro, muito claro, arqueologicamente comprovado, a invasão do templo, a retirada dos objetos sagrados e eles sendo levados para Roma, onde foram depois utilizados para a construção do Coliseu. Foram vendidos, comercializados, derretidos para se construir o Coliseu de Roma, tá certo? E você tem a situação em que Israel foi perseguido, foi espalhado. No ano 70, depois, eles permitindo que Israel continuasse ali, mas no ano 135, um revoltado chamado Bar Koba organizou uma milícia e começou novamente a atacar Roma, começou novamente a se rebelar contra Roma. Só que dessa vez Roma se cansou das constantes rebeliões de Israel, entrou lá, varreu tudo, destruiu tudo, espalhou os judeus, proibiu que os judeus vivessem ali, espalhou eles pelas terras, mudou o nome da cidade de Jerusalém para Aélia Capitolina e estabeleceu seu domínio na região. E essa peregrinação, essa diáspora de Israel, é o período de sequidão da figueira, é o período de inverno da figueira. E Cristo disse, quando ela novamente brotar, saiba, está próximo o verão, e está próximo o que é a vossa redenção. Nós temos aqui cativeiro de Israel, cativeiro de Judá, retorno do cativeiro com os persas, governo macedônio, governo romano, destruição do templo, 70 depois de Cristo. Depois, a diáspora. Eles foram espalhados para a Europa, foram espalhados por Oriente Médio, vieram até para o Brasil na época da invasão holandesa, no Nordeste, fundaram sinagoga. Quando os holandeses foram expulsos, os judeus que tinham em Recife foram para Manhattan e constituíram lá uma das comunidades judaicas mais ricas do mundo, lá em Manhattan. E era para estar aqui. Só que os portugueses tocaram eles fora daqui. Então você tem esses períodos aqui, 30 depois de Cristo. Cristo disse que não ficará pedra sobre pedra. Aí você tem aqui 70, destruição de Jerusalém.
135, a revolta de Bar Kokhba. Eles são expulsos e são proibidos de ficar ali, de continuar ali. Depois, Jerusalém cai sob o Império Bizantino, fica sob o domínio dos bizantinos, de 395 a 638. Depois, os chamados os califas, Abbásidas, das Fatimidas e Seljúcidas, os muçulmanos, dominam a região. São quando eles constroem, daqui a pouco eu vou mostrar, toda foto de Israel tem isso, toda foto de Israel, um templo azul com uma cúpula dourada, tá? Aquilo ali não é um templo, que é um santuário. Aquilo ao lado você tem a mesquita de Al-Aqsa, tá certo? Mas ali é o chamado Domo da Rocha, Domo da Rocha. Nesse Domo da Rocha, você tem dentro dele uma pedra preta. Acredita-se que Maomé tenha subido ao céu nessa pedra. Então, os muçulmanos têm aquele lugar, aquela esplanada que está em cima do lugar onde foi o templo de Salomão. Os judeus, eles conquistaram toda aquela região. Eles guerrearam contra 6 nações ao mesmo tempo. Eles conseguiram expulsar todos esses invasores, mas eles não conseguem retomar um terreno que está encravado no meio de Jerusalém. Tá certo? Onde está o Domo da Rocha, ao lado da mesquita de Al-Aqsa. Nenhum judeu pode entrar ali. Nenhum judeu pode entrar ali. Ali só muçulmanos entram. E alguém que quiser visitar não pode levar nenhum outro símbolo religioso. E não pode fazer oração de nenhum tipo ali. Você só pode entrar e ver, sob autorização dos muçulmanos, quando eles deixam, tá certo? Só os muçulmanos entram lá e fazem suas rezas. Aquele é um lugar sagrado para os muçulmanos. E está exatamente no local onde era o templo de Salomão. Por isso que você tem em Israel hoje grupos religiosos prontos para retomar todo o culto judaico. Tudo está pronto. Só falta o quê? O terreno. Só que o terreno tem essa construção que foi feita nessa época aqui. 1098 da era cristã. Deixa eu continuar aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Isso, ó. Depois, os cruzados invadiram, né? As campanhas das nações católicas. Depois caiu de novo no domínio otomano agora, que são uma outra etnia. Os árabes, tem otomanos, tem persas, e são todos muçulmanos, tá? Então você tem a etnia e tem a religião. Otomanos é etnia, religião muçulmana. Até que você tem essa época aqui, em que se tornou um protetorado britânico, 1917 até 1948. Primeira Guerra Mundial, os britânicos invadem a região para dominar, principalmente preocupados com o Estreito de Suez, do Egito, mas eles dominam também essa região e tomam conta da chamada Palestina, tá certo? Inclusive o nome Palestina foi dado pelos romanos depois que eles expulsaram os judeus de lá. Palestina faz referência à Filisteia, então chamaram aquele território de Filístia, de filisteus, para humilhar os judeus que foram retirados dali. Palestina é um nome que faz referência a filisteus. Até que 1948, o que vai acontecer? Em 1948, a figueira novamente floresce. Formação do Estado de Israel. Primeira Guerra Mundial, independência do Estado de Israel, 1948. Guerra de Suez, 1956. Segunda Guerra, Guerra dos 6 Dias, 1967. Terceira Guerra, Guerra de Yom Kippur, o Dia do Perdão, em 1973. Primeira Intifada, que é a revolta árabe organizada, 1987 a 93. Guerra do Golfo, que é a Guerra do Egito. Quando o Egito moveu essa guerra contra Israel, ele perdeu até a chamada Península de Sinai, onde está o Monte Horebe. Depois Israel devolveu para o Egito. Guerra do Golfo e a Segunda Intifada, 2000 a 2005. Você tem todas essas guerras que Israel teve que travar para estabelecer a sua nação naquela região. Nação essa que renasceu em 1948, cumprindo-se a profecia de Isaías. Já viste há algum tempo uma nação nascer em um dia só? Pois Israel nasceu em um dia. Israel, desde o ano 70 da era cristã, não tinha terra. Era uma nação sem território, uma nação sem pátria, andando pelo país dos outros, peregrinando na diáspora. Até que em 1948, devido ao movimento sionista, que pressionou a ONU por causa do Holocausto na Alemanha,
da mortandade dos judeus na Alemanha e da perseguição que estava se desenvolvendo em vários países, eles pressionaram a ONU, foi colocado em votação, ficou empatado, até que num voto de Minerva, dado por um brasileiro, foi autorizada o retorno dos judeus à região, né, do Oriente Médio, para refundar o Estado de Israel. Aí o Estado de Israel foi refundado nesse dia. E com a refundação do Estado de Israel, você tem a profecia de Cristo se cumprindo em relação a isso. A figueira que estava seca novamente floresceu. E Cristo disse: quando isso acontecer, tenha certeza, está próximo o verão. Irmãos, os sinais se acumularam. Essa é a nossa situação de hoje. A situação de hoje é que os sinais estão acumulando. Os sinais estão cada vez mais se concatenando. E tudo está nos apontando. A única coisa que falta é a trombeta tocar e nós saímos dessa terra. Mas os sinais são vastos, os sinais são amplos. E tem cada vez mais comprovado que as palavras de Cristo não caem por terra. Você já ouviu falar de um povo que ficou sem território durante mais de 2000 anos e continua existindo? Poderosas nações da antiguidade, muito maiores que Israel, sumiram, desapareceram. Onde estão os assírios? Onde estão os babilônios? Onde estão os antigos egípcios, que não tem nada a ver com o Egito de hoje? Onde estão essas antigas nações? Os macedônios desapareceram, sumiram. E Israel está aí, voltou à existência. Uma nação que no seu calendário, a gente está em 2022. Sabe em que ano eles estão? Mais de 5.000. 5.670, né? E mais um pouco. 5.670 anos, pelo menos, de existência. Por quê? Porque Deus tem um negócio específico com Israel. Cadê o aliancismo numa situação dessa? Cadê a teologia de que a igreja substitui Israel? Deus tem um pacto com a igreja, diferente do pacto que tem com Israel. Israel foi preservado por Deus ao longo de toda essa história e ressurgiu em 1948. Por quê? Porque tem profecias que vão se cumprir ainda sobre Israel. Outro cumprimento observável em nossos dias e ainda aguardado como cumprimento futuro relaciona-se às 70 semanas de Daniel, sendo que 69 cumpriram-se na crucificação e a última se desenvolverá após o arrebatamento. As 70 semanas de Israel, veja, eu vou ler aqui, que já está esmiuçado. Daniel 9:24, 70ª semana. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e para trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o Santíssimo. Veja, Daniel 9:24, as 70 semanas tiveram início com a ordem de Artaxerxes, do Império Persa, para reconstruir o templo em 1º de Nissan de 445 a.C. Completaram-se 69 no ano 32, ano Domini, exatamente quando Jesus subiu a Jerusalém e foi rejeitado e morto. Interessante que Daniel profetizou acerca da vinda do Filho do Homem, tanto que Jesus mesmo utilizava esse título para si. Ele chamava assim de Filho do Homem. Daniel profetizou acerca da vinda do Filho do Homem e da morte do Filho do Homem. Então os judeus, eles só não têm o entendimento correto sobre Cristo ser o Messias porque eles não querem, porque eles fecham os olhos. Mas as profecias são muito claras acerca de Jesus ser o Messias, de ter morrido e ter ressuscitado para a nossa salvação. Agora, uma vez que eles rejeitam esse entendimento, então eles não entendem. Exatamente quando Jesus subiu a Jerusalém, foi rejeitado e morto, dando lugar a um parêntese profético, como eu expliquei, no qual está inserida a igreja, que se encerrará com o arrebatamento, porá fim a esse parêntese, dando assim ensejo para o cumprimento da última semana, a 70ª. Olha como é que acontece. Primeiro período, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe. Haverá 7 semanas, 49 anos, 17.640 dias, desde a assinatura do decreto de Artaxerxes até a reconstrução de Jerusalém, em 445, até o final do ministério de Neemias e Malaquias, com o fechamento do Antigo Testamento. Temos o primeiro período de 7 semanas, ou 49 anos, e 62 semanas, 7 semanas, mais 62 semanas.
As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será cortado quem? O Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir, ou os romanos, destruirá a cidade e o santuário. Cumpriu-se no ano 70. E o seu fim será uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. 62 semanas, 434 anos, 156.240 dias. Desde o segundo período, que pode ser estudado por meio de 1º e 2º Macabeus, ocorre a queda do carneiro de 2 pontas, tá? Que é a Medo-Pérsia, a ascensão do bode com a queda do seu grande chifre, que é a Macedônia e a morte de Alexandre, em 333 a.C., a manifestação dos anticristos na pessoa de Antíoco, 4 Epifanes, e a vinda do animal terrível, que é Roma. O ministério de Cristo, Messias, sua morte, como Daniel profetizou, sua ressurreição, que inaugura o período da igreja, ou parênteses profético, e o cumprimento da profecia de Cristo acerca da queda de Jerusalém com a invasão do general Tito em 70 depois de Cristo. 49 mais 434 são 483 anos, desde a reconstrução do templo até a morte de Cristo na cruz do Calvário. O último período, ele firmará uma aliança por uma semana de anos, porque em Daniel está bem explicado, são semanas, mas são semanas de anos. O que é essa semana? Quando a gente ouve a palavra semana, a gente pensa no nosso calendário, 7 dias. Só que a palavra semana, no hebraico, ela não tem essa especificidade. Semanas, ou seja, Shavua é um grupo de 7. Se é 7 dias, se é 7 horas, se é 7 anos, está indefinido. Quem tem que dizer é o contexto. E no contexto é dito semanas de anos. Então não é grupo de 7 dias, é grupo de 7 anos. Porque Daniel diz, tá? Não é uma interpretação externa, é uma interpretação da própria Bíblia. A Bíblia interpretando a si mesma, tá ok? Ele firmará uma aliança por muitos, por uma semana de anos, 7 anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Quando você olha para essa profecia, você lembra do quê? De Cristo. Quando vides a abominação da desolação no lugar santo. Então, olhando para aquela profecia de Daniel e a perspectiva de Cristo, você entende, haverá uma última semana que será firmada, semana de anos, 7 anos, no meio dessa semana, depois de 3 anos e meio, então ele firmará uma aliança no começo. Que aliança é essa? Em que se constituirá essa aliança? Qual será o elemento de troca para o firmamento dessa aliança? O que ele tem para negociar com Israel, para que Israel aceite essa aliança? O que Herodes tinha para negociar com Israel, quando Herodes foi rejeitado pelos judeus? O templo. O que ele fez com o templo? Reconstruiu o templo, melhorou o templo, ampliou o templo, tá certo? Embelezou o templo, pegou aquele templo que foi construído humildemente e fez dele um espetáculo, e ganhou com isso a anuência de Judá. Judá fez uma aliança com Herodes. Judá se deixou ser governado por Herodes, sem se levantar contra ele. E eu pergunto para você, o que o anticristo tem como carta na manga? O que ele tem para negociar com Israel? Para que Israel firme essa aliança com ele? Ele tem para negociar este edifício aqui, que eu expliquei para vocês já, esse edifício azul com essa cúpula dourada, chamada Domo da Rocha, que é um empecilho para Israel, porque você tem a situação na qual os judeus têm o domínio daquela região, mas não tem o que é central para eles, que é o local do templo, para que os judeus que estão comprometidos com o retomamento dos sacrifícios possam recomeçar o seu culto, com sacrifício de animais, com a celebração das festas, dos dias sagrados. Tudo isso continua interrompido, tudo isso continua suspenso, porque nesse local, que é um local sagrado para os muçulmanos, está o chamado Domo da Rocha.
está a pedra onde Maomé subiu para o céu. E ao lado está a chamada Mesquita de Al-Aqsa. Toda essa região era de domínio dos muçulmanos dentro de Jerusalém. E aí você tem a carta na manga. O arrebatamento da igreja, com o arrebatamento da igreja, as nações estupefatas com um evento que nunca foi imaginado, porque quem prega arrebatamento da igreja, nem são todas as igrejas. São algumas igrejas que creem que a palavra de Deus vai se cumprir na íntegra. Porque tem igrejas que já abandonaram essa pregação. Mas nós cremos da maneira como foi nos entregue pela Sagrada Escritura. Então nós temos pregado isso, nós cremos nisso. E a igreja será arrebatada. E quando a igreja for arrebatada, você terá todas as religiões estupefatas com isso, perdidas. E aí, conforme o Apocalipse diz, a besta que sobe da terra vai conduzir todas essas religiões à adoração da besta que sobe do mar, o anticristo. E ele, negociando com Israel, dirá: eu tiro esse empecilho aqui do teu caminho, eu reconstruo aquele templo, mais magnificente ainda do que Herodes, mais magnificente ainda do que Salomão, e vocês vão poder recomeçar os seus sacrifícios. E quando eles recomeçarem os sacrifícios, que está inclusive tudo pronto para isso, deixa eu ver se é o próximo, aqui, deixa eu ver se é o próximo, aqui, sobre o local, onde está o domo da rocha, aqui, essa sociedade aqui, Instituto do Templo, conhecido em hebraico como Makon HaMikdash, Makon HaMikdash, Instituto do Templo. Eles têm as vestimentas, eles têm a menorá, eles têm todos esses aparelhos necessários, as mesas, os altares, eles têm tudo pronto para recomeçar os sacrifícios. Só que eles estão impedidos ainda. Por quê? Por causa do domo da rocha, que está lá no local onde era o templo. E quando o anticristo se levantar, firmará um pacto, como Daniel disse. E quando ele firmar esse pacto, vai reconstruir o templo. E Israel estará em aliança com ele. Só que no meio da semana, aí você terá, primeiro período, falsa paz, estabelecimento da aliança com Israel, melhoria da situação do mundo, implantação do sistema do anticristo, implantação do sinal. Quem quiser participar do seu governo terá que receber o sinal, o 666, para comprar, para vender, para negociar. Quem não receber será marginalizado, viver fugindo, se escondendo. Haverão então a iniciativa dos 144 mil, a iniciativa dos anjos pregando o evangelho do reino, as duas testemunhas que pregarão contra o anticristo. Haverá tudo isso simultaneamente, tá certo? E o anticristo reconstruiu o templo e Israel retomou os sacrifícios. Mas depois de 3 anos e meio, ou no meio da semana, ele quebrará. Quando ele quebrar, aí eles vão ver aquilo que Cristo havia avisado. Na asa da abominação da desolação virá o assolador e se colocará no lugar santo. Ou seja, aquilo que era um culto para Yahvé, um culto para o Deus verdadeiro, ele exigirá que o culto seja para ele. Como diz em Apocalipse capítulo 13, ele erguerá uma imagem para si mesmo, dará vida a essa imagem, e ordenará que todos os povos se prostrem diante dela. Como Nabucodonosor fez no tempo dele, a mesma coisa ele retomará no tempo do governo do anticristo. E aí você tem a situação em que Israel rejeitará, e Cristo disse: quando isso acontecer, aquele que estiver no telhado não desça. Isso é uma imagem metafórica. Isso mostra a aflição daquele tempo. Isso mostra a perseguição que se desencadeará naquele tempo. Isso mostra as características da grande tribulação. Essa palavra é para Israel. Essa palavra, quem estiver no telhado não desça, quem estiver no campo não volte. Ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia, que a vossa fuga não se dê no inverno. Por quê? Jerusalém na época do inverno até neva. Que a vossa fuga não se dê no sábado. Por quê? As leis limitam o período que se pode caminhar no sábado. Então tudo isso está voltado para Israel. Por quê? A igreja está na glória. A igreja não é atingida por essas tribulações. A igreja não é atingida por esses eventos, porque a igreja já estará na glória. Tá certo? Pessoal, o tempo está dando e o material ainda é vasto. Deixa eu seguir aqui um pouco mais. Então você tem essa situação, de acordo com o que é biblicamente defendido pela escatologia pré-milenista, pré-tribulacionista. Por que pré-milenista? Porque o milênio é literal e acontecerá no futuro. 1000 anos que Cristo reinará na terra. Pré-tribulacionista, porque nós acreditamos que Cristo vai nos arrebatar
antes da grande tribulação. Dispensacionalista, porque cremos que Deus trata ao longo da história por meio de dispensações. Trata com Israel e com a igreja de formas diferentes. Tá? Adotado na Assembleia de Deus, entendemos que as Sagradas Escrituras nos indicam que o arrebatamento da igreja se dará antes da grande tribulação. Sobre o arrebatamento da declaração de fé, aqui, olha só esse texto. Estou acabando já. Esse texto é muito significativo. Mateus 24, 27 a 31. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver o cadáver, aí se ajuntarão os abruptos. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma extremidade do céu. Veja, como relâmpago lá em cima, ó. Perceba que essa etapa da segunda vinda de Cristo, chamada arrebatamento, é caracterizada pela rapidez. Relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Rapidez, tá certo? Aí se ajuntarão. Outra característica é o movimento. Nós é que vamos até ele. Aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abruptos. Nós é que vamos até ele. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, seguido esse evento de nossa subida, nós indo até Cristo, na terra haverá grande tribulação. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão. Na segunda etapa do evento da segunda vinda de Cristo, a característica marcante é a manifestação visível e o movimento de Cristo, no qual Cristo vem. Ali, como relâmpago. Aqui, todos verão. Características totalmente diferentes. E esses reunirão seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Seria estranho que os mesmos que já foram até ele necessitassem agora ser ajuntados. A pergunta, né? Ou seja, esses não são a igreja que já foi arrebatada, e sim os judeus que vêm da tribulação pelo martírio, e os judeus conversos que devido à perseguição vão fugir, vão se espalhar. Quando Jesus vier, ajuntarão todos eles, e eles agora adentrarão ao reino milenar de Cristo na terra. Ou somente para exemplificar. Textos que falam também dessa diferença. Isso aqui eu já abordei, diferentes etapas, né? A característica de cada uma delas. Deixa eu passar adiante. Vamos ver a declaração de fé sobre a grande tribulação, textos sobre a grande tribulação. Aqui a estrutura, aqui esse texto aqui é interessante, não vou ler agora, mas você tem esse material. O que são aqui as 7 cartas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Em todas essas cartas, o final delas é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. São as 7 cartas que são históricas para o seu momento, mas também são referenciais para o futuro. Por quê? Na região para onde foram mandadas, não tinham só 7 igrejas. Tem muitas igrejas da região, Derbe, Listra, Icônio, que são dessa região aí, só que não aparece. Mas Cristo mandou 7 cartas, porque 7 tem uma tipologia na Bíblia. 7 é plenitude, como 7 espíritos que estão diante de Deus, como 7 chifres que o cordeiro tem, como 7 cabeças que tem depois, vai se manifestar o dragão. Então 7 na Bíblia é plenitude. Então quando fala acerca de 7 nas cartas, também tem uma envergadura tipológica. Fala de plenitude, plenitude da história da igreja, desde o início até o final. E no final, você tem o convívio de Laodiceia com Filadélfia. Filadélfia é a igreja a qual foi prometido, que livraria da hora da tribulação. E Laodiceia é a igreja a qual Cristo diz, né, que os pobres seguem nu, e recomendo que se arrepende, venha até mim, e compre colírio para os teus olhos, e veste para te cobrires. É a igreja apóstata, que tem que se arrepender do seu pecado, e voltar para Cristo, e se tornar Laodiceia. Então você tem as 7 cartas, e nas 7,
Todas elas ao final dizem: ouça, né? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. É interessante que logo em seguida, no Apocalipse 13, quando na a subida do anticristo, você tem também essa fala: se alguém tem ouvidos, ouça. Não diz às igrejas. Por quê? Porque quando o anticristo se manifestar sobre a terra, a igreja não estará mais aqui. Então, ao longo de todo o período da igreja, você tem essa manifestação, você tem essa frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Cristo está falando com a sua igreja ao longo da história. E a igreja está comunicando ao mundo aquilo que Cristo fala por meio dela. Mas quando o anticristo se levantar, Apocalipse 13:9 diz: se alguém tem ouvidos, ouça. Não é mais a igreja, porque a igreja está no céu. E aqui na terra, você vai ter os 144.000, vai ter as 2 testemunhas, vai ter os anjos pregando o evangelho do reino, mas a igreja está na glória. E aqui na terra, aquele que não receber o sinal da besta, resistindo até a morte, será salvo por misericórdia de Cristo Jesus. Deixa eu dar sequência. Abordagem diferentes escolas de interpretação. Isso aqui é um pouco das diferentes escolas. Não vou entrar agora, porque não tem mais tempo. Está acabando já vou entregar a minha oportunidade, tá? Mas todo esse material está disponível para vocês. O que eu quero abordar agora? Deixa eu ir para frente para trazer uma última abordagem. Isso aqui, ó, por exemplo, Apocalipse 20, quando a gente fala da literalidade da leitura. Apocalipse 20 fala do quê? Do milênio. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e lançou no abismo, e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que não saia e engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas e nem nas suas mãos, e viveram e reinaram por 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Poder a segunda morte. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão por 1000 anos. Texto que marca o milenismo, tá certo? As abordagens acerca do milênio. E aqueles que são da escola pré-milenista, que aí você tem pré-milenista, pré-tribulacionista, pré-milenista pós-tribulacionista, ou pré-milenista mid-tribulacionista. Então existe uma divergência sobre o tempo do arrebatamento. Nós cremos que é antes da tribulação. Outros entendem que é no meio, outros entendem que é no final. Mas todos cremos que o milênio é literal. Agora você tem outras escolas, e você, quando ouvir algum vídeo, quando comprar um livro, alguns vão dizer isso, que o milênio não é literal, que o milênio é alegórico. Alguns vão dizer que o milênio já está sendo vivenciado, inclusive. Tá? E por que eles fazem isso? Porque dizem que esse texto é alegórico, só que o próprio texto me diz que é literal. Quando você tem, por exemplo, esse termo aqui, ó, viveram. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, mas os outros mortos não reviveram. Esse termo que está em vermelho, no grego, é eidzesan. E essa palavra eidzesan, do grego, ela sempre é usada na Escritura como ressurreição ou como vida literal. Veja, Mateus 9:18. Disse-lhes ele estas coisas: eis que chegou um chefe, o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, vem e põe a sua mão, e ela viverá, ou eidzesan. Então, todas as vezes que a Bíblia usa eidzesan, usa literalmente, reviver literalmente. Quando ela é aplicada lá no milênio, eu também leio ela como literal. Alguns vão ressuscitar, alguns vão reviver no começo do milênio e vão reinar com Cristo durante 1000 anos. E outros não vão ressuscitar, e vão ressuscitar somente na segunda ressurreição, para o juízo de Deus no trono branco. Isso é literal. Então, se a Bíblia me aponta em todos os lugares onde ela usa esse termo como literal, não sou eu que vou alegorizá-lo, tá ok? Então temos aí muito mais ainda, né, da linguagem falitética de Apocalipse, mas o tempo já é chegado. Pastor, tem conteúdo ainda para frente, mas o tempo já deu.
Boa, porque ela me ajudou a abordar o restante aqui que eu não vou conseguir falar. Como é que eu vou te responder essa pergunta? O momento histórico dela é no final do Armagedon, tá? Então o que vai acontecer? Você tem desenvolvimento do governo do anticristo, tá certo? Os 7 selos que serão abertos, as 7 taças de Deus, as 7 trombetas primeiro, depois as 7 taças, que são a ira do Cordeiro sobre aqueles que receberam a marca da besta. Tudo isso vai acontecer. Ao final disso, você terá a guerra chamada Gog e Magog, que é a movimentação das tropas para vir contra Israel. Ok? Cercarão Israel. A 7ª taça vai secar o rio Eufrates, para as tropas atravessarem. Vão cercar Israel. Quando eles cercarem Israel e o oprimir, aí vai ter a chamada parousia, manifestação de Cristo em glória. Quando Cristo, capítulo 19 de Apocalipse, se manifestará, aí todos verão ele com uma veste aplicada com sangue, escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores na sua coxa. E os pelotões do céu acompanhando. Cristo descerá no Monte das Oliveiras. Quando ele tocar, eu comparei, na outra palestra que eu dei, a manifestação teofânica da vinda de Cristo na parousia, semelhante à entrega da lei. Na entrega da lei, Deus disse, olha, todos consagrando em jejum, tá certo? Durante uma semana, e quando acontecer a manifestação, ninguém toque no monte, ninguém se aproxime do monte. O monte fumegava, haviam trombetas, havia uma voz como de muitas águas, e havia um tremor. Então essa foi a manifestação da entrega da lei. E quando Cristo vier, na ocasião que você está falando, vai ser semelhante a isso. Cristo vai vir sobre o Monte das Oliveiras, ele vai se fender, como diz lá no livro de Zacarias, vai se fender, vai criar um vale. Nesse vale acontecerá o chamado Armagedon, vale de Armegido, será o vale de Megido. Então nesse vale as tropas estarão e Cristo matará eles com a espada que sai da sua boca, ou seja, pela sua palavra eles serão mortos. Quando houver essa situação, desse juízo de Cristo sobre essas tropas, ele lançará o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, o Geena. Geena será inaugurado pelo anticristo e o falso profeta. O Satanás será amarrado por 1000 anos, a leitura que eu fiz. As nações serão reunidas diante de Cristo. Aí entra o que está falando. Aqueles que não receberam o sinal e estiverem vivos naquela ocasião, estarão diante de Cristo. E aqueles que restarem no mundo e que tinham sinal, também estarão diante de Cristo. Aí vai se cumprir aquilo que Cristo fala em Mateus, acerca de apartar os bodes das ovelhas. Ele vai separar aqueles que receberam o sinal, e eles também serão mortos. E aqueles que não receberam o sinal, vão adentrar ao reino milenial. Aí você terá algumas categorias. Você terá seres humanos, naturais, terá os judeus, que foram salvos e aceitarão a Cristo. Como diz, todo olho verá, tá certo? E se lamentarão na vinda do Filho do Homem. Os judeus, quando virem Cristo vindo sobre as nuvens, vão aceitá-lo como seu Messias. Os povos que não receberam o sinal da besta vão ser incorporados ao reino milenar. E a igreja, como Cristo promete, que os comprou como reis e sacerdotes, vão reinar juntamente com Cristo no milênio. A igreja está no corpo glorioso, é uma outra categoria de pessoas, semelhante ao que Cristo tinha quando ressuscitou, analogia àquele corpo. As pessoas naturais que não aceitaram o sinal da besta serão povos naturais durante o milênio, vão casar, vão comerciar, vão viver, e aí entra o que você falou, vão subir ao monte do Senhor. Cristo descendo sobre esse monte e estabelecerá posteriormente aquele templo que foi profetizado em Ezequiel. O templo não será mais o templo como Salomão construiu, será o templo que foi profetizado em Ezequiel, que será quadrado. A nova Jerusalém será visível, a terra será iluminada por essa nova Jerusalém, e nós poderemos transitar tanto entre a nova Jerusalém quanto a terra, porque teremos corpos gloriosos. E as populações com o corpo natural farão isso que você estava me falando, subirão constantemente ao monte do Senhor para adorar a Jesus que está lá nesse templo. Salvo desde que não aceitou a marca, desde que não recebeu a marca. É o que acontece. Do jeito que o governo do anticristo vai ser mundial, o governo de Cristo também vai ser mundial. 144 mil? Aqueles 144 mil, conforme é apontado no próprio texto,
eles são judeus de várias tribos, várias nacionalidades, que inclusive hoje já fizeram pesquisa e já encontraram descendentes de todas as tribos de Israel, já conseguem remontar todas as tribos. Então, esses selados são judeus levantados durante a grande tribulação num papel evangelístico. Eles vão fazer durante a grande tribulação o que eles deviam ter feito lá quando Cristo veio à terra na primeira vinda, que é aceitar Jesus. Se, por exemplo, se os judeus tivessem aceitado Jesus em massa, foram só 12, e aliás, não só 12, né? Tinha os discípulos também, mas vamos dizer, 500, 600 pessoas. Se os judeus tivessem aceitado Jesus em massa, os judeus teriam sido enviados por Jesus como missionários por toda a terra. Quem devia estar fazendo essa palestra aqui era um judeu, que passa, e que se tivesse aceitado Jesus, estaria aqui pregando acerca de Jesus. Como eles não fizeram naquela situação, o jambuzeiro foi enxertado na videira, a igreja. A igreja está vivendo o tempo da graça. Quando a igreja for arrebatada, aí Jesus vai chamar de cada uma daquelas tribos, menos de Dan. É interessante que ele conta todas as tribos, menos a tribo de Dan. Aí são 144 mil judeus que vão ser selados e vão ser enviados a toda a terra. Eles vão caminhar pregando o evangelho do reino, aceitar Jesus como único salvador e rejeitar o selo, rejeitar a marca do anticristo. Essa é a pregação deles. E eles inclusive serão perseguidos e mortos. E quando você tem a outro momento que ele aparece, eles aparecem junto com Cristo no Monte de Sião, cantando um hino que só eles, um hino novo, um hino que só eles conhecem. Então eles serão também incorporados na época do milênio junto com a igreja. Eles primeiro fazem um papel missionário, são mortos como mártires e são incorporados no milênio também juntamente com a igreja. No caso, eles vão ter que tentar sobreviver. Lutar pela sobrevivência, mas mais num aspecto de mártir, como a igreja fez no começo, pregando o evangelho, fugindo de Roma, mas pregando o evangelho onde quer que estivesse. E se pego para ser morto, não negar a Cristo até o fim. Então eles entram como mártires, semelhante àqueles mártires da igreja primitiva. E aí aqueles que não forem pegos, aqueles que escaparem, numa situação dessa, você vai ter muita gente que vai se enfiar no mato, vai ter muita gente que vai se esconder em vários lugares. Então, finda o período da tribulação com Armagedon, esses que não aceitaram a marca, que rejeitaram o governo do anticristo, vão ser colocados agora diante de Cristo. Esse aspecto bateu. Nesse aspecto eles têm uma visão semelhante. Agora, em relação a coisas certas que tem dentro da Adventista e da Testemunha de Jeová, nenhuma estranheza. O que eles falarem certo, está certo. Por quê? Eu não tenho que negar a verdade, porque foi dita por um herege. Por exemplo, se esse relógio quebrar nessa hora, pelo menos 2 vezes do dia ele vai dar a hora certa. Então é assim, não interessa onde a verdade esteja, ela é verdade do mesmo jeito. Então nisso aí, eles estão até com a mentalidade ok. O problema é que eles entendem que, na verdade, Jesus veio em 1844 e não veio à terra, veio lá no céu e está fazendo o chamado juízo investigativo. Ele diz, Jesus está julgando todas as obras. Aí quando ele terminar de julgar, ele vai dizer quem foi salvo e quem não foi. Quem é que foi salvo? Quem guardou o sábado e tem Ellen White como espírito de profecia. Então a salvação, nenhum adventista pode dizer que é salvo, porque eles estão dentro do chamado juízo investigativo. Então é invenção. Então nisso aí, dessa questão, dessa perspectiva daqueles que ficarem ter que fugir, é isso mesmo, tá certo. Agora em outras coisas... Galardão. Eu não entendo muito assim, né? A pessoa que está sempre servindo ao Senhor, sabe? Sim. Sendo fiel ao Senhor, Sim. vai ser salvo. E aquele que pecou, que matou, que fez tudo aquilo, que se arrependeu no último momento, Isso. será salvo. Por exemplo, também. o ladrão que se arrependeu na cruz não teve tempo de ser batizado, não teve tempo de entregar dízimo, não teve tempo de evangelizar. Ele estava com 2 pregos, daqui a pouco alguém quebrou as pernas e morreu. Ele só teve tempo de aceitar Jesus. E foi a melhor coisa que ele fez na vida dele. Então o que acontece? Ele chega no Bema, no Tribunal de Cristo. O que você fez? Não evangelizou? Não ajudou ninguém? Não orou por ninguém? Você fez o quê? Você foi salvo, porque você aceitou Jesus como Salvador. Ele, diante da perspectiva histórica dele, que era ir para o inferno, tá bom demais. Então, principalmente porque no céu você está num estado de perfeição. Então não tem essa questão da aflição, da inveja,
do ressentimento. Nada desses sentimentos atinge aquele que está no ambiente celestial. Então o que acontece? Ele tem a consciência de que aquele que está sendo coroado, premiado, é porque ele trabalhou grandemente para o Evangelho. Mas ele não está sendo premiado com isso, porque ele não tem o que apresentar. Mas pela misericórdia de Cristo, que ele viu na cruz do Calvário, em vez de ele estar no inferno, ele está no céu. Inclusive ele inaugurou o paraíso. Porque Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então para ele está bom demais. Agora, infelizmente, alguns poderiam ter feito mais, mas não fizeram. É aqui acontece, a salvação não é por obras, a salvação é pela graça em Cristo Jesus. Então ele foi salvo por causa de Cristo, mas ele não cooperou com nada. Aproveitando o gancho da irmã Flávia, já que vai ter consciência de que ele não estará recebendo galardões porque ele não conseguiu, não teve tempo para obras aqui na terra. Sim. Isso não vai causar uma tristeza? Então é aquilo que eu estava falando, qual é a fonte da tristeza, por exemplo? Qual é a fonte da inveja? Qual é a fonte do descontentamento? É uma natureza pecaminosa implícita. Exatamente. Então, é que nem Jesus. Jesus, ele não era alérgico ao pecado. Jesus, veja só quando ele veio, ele é o segundo Adão. Ele veio em natureza humana. Jesus é plenamente homem e plenamente Deus. Só que a plena humanidade dele não inclui pecado. Porque Deus não criou o homem pecador. Deus criou um homem perfeito. Então Jesus veio na natureza adâmica perfeita. Tanto que quando o leproso chega até Jesus, ele toca no leproso. A lepra não passa para ele. Por quê? Você tem também aí um monte de natureza pecaminosa que conduz também doença, conduz má formação, conduz desejos pecaminosos, toda essa natureza. Então, teria uma inveja, opa, esse irmão aqui, ó o tamanho da coroa dele, o que? Se eu ainda tivesse a natureza pecaminosa, aí ela ia disparar, mas como não tem, da carne, exatamente. Mais alguém, irmãos? Mais alguém? Jovens? Pode falar, se eu conseguir responder.